sendo maravilhoso, né? Eu quero que vocês peguem a Bíblia Sagrada e abra no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 22. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22. Vamos ler um versículo da palavra do Senhor e o assunto desta manhã, desta palavra que eu quero ministrar, é salvação, tá bom? Vamos falar de maneira simples, simplificada, de salvação. O assunto é salvação. Isaías, capítulo 45, versículo de número 22. Neste momento, prepare o seu coração e preste bastante atenção numa palavra vinda do coração de Deus ao seu coração. Bíblia Sagrada, palavra revelada, luz dos meus caminhos, carta de meu Deus, páginas santas, estrela radiante, que guia o viajante até chegar aos céus. Ó minha Bíblia, em ti encontro a lei. Queridos e amados irmãos, eu quero chamar a sua preciosa atenção para esta palavra. O plano de salvação de Deus para o homem teve o seu início lá no Éden, quando nossos primeiros pais pecaram, desviaram, saíram da presença de Deus, porque Deus criou o homem para ser, aliás, criou o homem perfeito, segundo a sua imagem e semelhança. O homem tinha afinidade com Deus, comunhão com Deus, vivia com Deus, era visitado por Deus. Mas Satanás, o inimigo de Deus, vendo aquela harmonia entre Deus e o homem, tentou o homem, personificado na serpente, fez com que nossos primeiros pais pecassem. E tendo eles pecado, eles saíram da presença de Deus, perderam a imagem e a semelhança de Deus. Então o homem agora estava fora da presença de Deus, porque Deus não pode compactuar com o pecado do homem. O diabo, inimigo de Deus, se alegra, se exalta e diz que agora ele tem o homem, a humanidade, sob os seus domínios, e que agora Deus não teria mais adoradores na terra. O homem estaria para sempre sob seus domínios. Então ali Deus disse uma palavra. Claro, Deus trouxe a consequência do pecado do homem, e ele teve a consequência do seu pecado. A mulher teve a consequência do seu pecado, que todos nós sabemos, e também a própria serpente teve a consequência do seu pecado. E Deus, então, lá no Éden, obrigado, Denis. Deus, então, lá no Éden, ele já iniciou o plano de salvação. Por isso eu disse que o assunto é salvação. Então a minha mensagem, ela está baseada no livro de Isaías, no capítulo
45 e no versículo 22. O que diz a palavra neste versículo 22 de 45 de Isaías? A palavra diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Observa bem a maneira como Deus se dirige à humanidade caída, à humanidade fracassada. O homem que fracassou, caiu na tentação, desviou, saiu da presença de Deus. Ora, um plano de resgate, que é o plano da redenção, o plano da salvação, para resgatar o homem que caiu. A partir do momento em que nossos primeiros pais pecaram, aí a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus. Então, lá no jardim do Éden, Deus disse que da semente da mulher nasceria um que seria ferido no calcanhar, mas ele pisaria e esmagaria a cabeça de quem? Da serpente. Através do ministério do profeta Isaías, cerca de 732 anos, mais ou menos, antes de Jesus vir nascer de uma mulher, para cumprir, executar o plano de salvação de Deus, o Senhor já falava através do ministério do profeta Isaías. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Este Deus que disse que da semente da mulher nasceria um que seria ferido no calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Por que olhar para Deus? Porque Deus fala, olhai para mim? Porque foi Ele quem enviou o seu Filho para executar o plano de salvação. Ele elaborou o plano de salvação. Enviou o seu Filho para executar o plano de salvação. Então ele disse, olhai para mim e sereis salvos. Aí a Bíblia diz, ouvintes, em Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando é que veio esta palavra? Esta palavra veio para José. A Bíblia diz que nesta época Maria estava desposada com José, mas eles ainda, conforme o costume daquela época, não haviam coabitado. Eles não estavam juntos. E de repente, antes de José coabitar com Maria, ela aparece grávida. José fica preocupado porque Maria estava grávida, ele ainda não havia coabitado com Maria, então ele também não queria difamar Maria, ele resolveu abandoná-la secretamente. Quando numa noite, José teve um sonho, e naquele sonho o anjo do Senhor desceu
e falou com ele: José, não temas em receber Maria, sua mulher, porque o que ela é obra do Espírito Santo. Veja bem. E o anjo disse: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Foi aí que José entendeu que ele não havia sido traído, que o que estava gerado no ventre de Maria era por obra e graça do Espírito Santo. Não havia intervenção humana. Aí você precisa lembrar do que Deus falou lá atrás, lá no Éden. Da semente da mulher nascerá um. Ora, não seria da semente do homem? Quando duas pessoas estão juntas, um homem e uma mulher, se coabitam e a mulher engravida, ela é engravida da semente do homem. É da semente do homem. Mas nesse caso, Jesus falou lá atrás, da semente da mulher. Por quê? Porque não haveria intervenção humana. Maria se engravidou de Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Não houve semente do homem, então semente da mulher. Não houve intervenção de homem algum. Então nasceu Jesus. Foi aí que José entendeu esse mistério. Como era servo de Deus, ele viu o anjo do Senhor, então ele recebeu Maria. Jesus nasceu. E nasceu para quê? Nasceu para nos conduzir à salvação. Nasceu para executar o plano de salvação elaborado por Deus. Aí a Bíblia diz, em Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Desde quando nossos primeiros pais pecaram, voltando lá, a humanidade se perdeu. Como eu disse, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio salvar, buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quando foi que Jesus disse estas palavras de Lucas 19:10? Na casa de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um perdido, publicano, cobrador de impostos, corrupto. Ele cobrava os impostos dos judeus e repassava para os romanos e retinha parte do que cobrava. Por isso os publicanos naquela época eram ricos, porque eram corruptos, a maioria. Quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, claro, na estrada caminho de Jericó, Zaqueu em cima da figueira, ele pediu que Zaqueu descesse, ele desceu, Jesus foi para a casa dele, Jesus foi criticado. Principalmente os religiosos, os escribas, os fariseus, diziam, não é este o Filho de Deus? Ele não diz que é o Filho de Deus? E agora está na casa de um homem pecador, de um publicano, de um corrupto, de um ladrão? E diante das murmurações, das críticas, Zaqueu, que já estava convertido, a partir do momento que ele
viu Jesus, abraçou Jesus, recebeu Jesus na sua casa, ele recebe Jesus também no seu coração. E ele diz: Senhor, se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Zaqueu era um perdido que precisava de salvação, e Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Não importa quem você é, o pecador que você foi, que você é, que você seja, Jesus veio para você. Você também é filho de Abraão. Você merece a salvação. Por mais que você tenha pecado, Deus veio para você. Jesus veio para reconciliar você com Deus. E o Espírito Santo, ele quer convencer você do seu pecado, da justiça e do juízo. E se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Eis o dia oportuno, eis agora o dia da salvação. Não deixa para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. Aceita Jesus hoje, se conserta com Ele hoje, reconcilia com Ele hoje. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Você pode ser um perdido no mundo do pecado, do crime, da marginalidade, das drogas, da pornografia, da promiscuidade, da prostituição e etc. Mas Jesus veio para você. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Você pode mudar de vida. Alguém diz: pastor, eu não consigo mudar de vida, já me acostumei na vida do pecado. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você se entregar a Cristo sem reserva, o próprio Cristo se encarregará de libertar você totalmente. Ele deu a vida por você. Em Mateus capítulo 26, versículo 28, ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Cristo veio enviado de Deus e estabeleceu com o homem a nova aliança. Várias e várias vezes, o Senhor Jesus, no exercício do seu ministério público, ele disse: quem crê em mim e crê naquele que me enviou, será salvo. Por que ele afirma que deve crer naquele que o enviou? Deve crer nele e deve crer naquele que o enviou. Quem enviou ele? Deus, o Pai. Por isso, Deus está dizendo, no versículo do texto em foco: olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. Pois eu sou Deus, e não há outro. Várias vezes, Jesus, no exercício do seu ministério público, ele pediu que olhássemos para Deus. Ele diz: quem crê em mim e crê naquele que me enviou.
Deus enviou Jesus. E pelo seu sangue derramado, ele estabeleceu esta nova aliança. E você pode fazer parte desta nova aliança com Cristo e receber a salvação. Foi necessário que ele morresse na cruz, pois a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17, está escrito: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja bem que foi necessário que ele morresse na cruz. O versículo 14 do capítulo 3 de João começa exatamente assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando foi que Moisés levantou a serpente no deserto? Números capítulo 21, versículo 4. O povo que havia saído do Egito rebelou-se contra Deus na trajetória através do deserto rumo a Canaã. O povo pecou contra Deus. O povo murmurou de Deus, zombou de Moisés. Deus não ficou satisfeito com o pecado daquele povo. Então Deus permitiu entre o povo serpentes ardentes. E serpentes começaram a aparecer no meio do povo e picava o povo, ofendia o povo. E o povo estava ficando doente e muita gente estava morrendo, ofendido pela serpente venenosa que estava no meio do povo. Quando o povo percebe essa mortandade, serpentes venenosas no meio dele, ofendendo, e muita gente morrendo, gente ficando doente, o povo volta e diz: Moisés, que negócio é esse, Moisés? Nós pecamos contra Deus. Por isso está nos acontecendo, Moisés. Nós estamos arrependidos. Ore a Deus, Moisés, para que Deus retire de nós essa praga, essa serpente ardente. E Moisés então orou a Deus. E quando Moisés orou a Deus, Deus orientou Moisés e disse: Moisés, levanta uma haste, faz uma haste. Levanta nesta haste uma serpente de metal. Coloca sobre essa haste. Pede o povo ofendido pela serpente venenosa que olhe para essa serpente de metal que você vai levantar sobre essa haste. E há de ser que todo aquele que tiver ofendido e olhar para essa serpente de metal levantada sobre essa haste, vai ficar salvo. Moisés obedeceu a Deus. Fez uma haste, uma serpente de metal, levantou sobre aquela haste e disse: gente, vocês estão arrependidos dos seus pecados? Olha para essa serpente de metal. E o povo olhava e ficava sarado.
Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, ele deixou claro, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Aquela serpente ardente, venenosa, que ofendia o povo, hoje, o pecado, a imoralidade, o erro, representa aquelas serpentes ardentes, venenosas. O pecado é uma serpente venenosa que está ofendendo o povo. E tem muita gente morrendo no pecado. A serpente está por aí, minha gente. O mundo está infestado dessa serpente ardente, ofendendo o povo. Que é o pecado, é o erro, é a imoralidade, é a corrupção, é a promiscuidade, e etc. Serpentes ardentes. Como se livrar dessa serpente ardente? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando Jesus foi levantado na cruz, ele foi levantado na cruz para que todos os pecadores olhassem para ele e fossem salvos. Então olha para Cristo. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quem olha para Jesus, quem aceita o sacrifício vicário de Jesus na cruz, quem se entrega a Jesus, é sarado da ofensa causada por essa serpente ardente chamada pecado. Porque Jesus perdoa os seus pecados. Mas é preciso olhar para ele. A salvação é uma promessa de Deus, mas é uma promessa condicional, ou seja, envolve uma condição. Qual é a condição para ser salvo? Aceitar o plano de Deus. Aceitar o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Olhar para Deus, olhar para Cristo. Assim como o povo, lá no deserto, lá atrás, ofendido pela serpente ardente, olhava para a serpente de metal que Moisés havia levantado sobre uma haste e era sarado. Assim, você, eu e nós, quando nós olhamos para Cristo, para o sacrifício que Ele fez, e nos entregamos a Ele para fazer a vontade dEle, nós somos sarados, somos salvos. Olha para Jesus, aceita Jesus como seu Salvador. Só Jesus pode salvar. Tem uma palavra que conforta muito o meu coração. Está lá em Atos 17:30. Em Atos 17:30, a palavra diz assim: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Você já pensou se Deus levasse em conta o tempo da nossa ignorância? Pastor Denis, já pensou? Onde estaríamos nós? Se Deus levasse em conta os tempos da nossa ignorância, ninguém se salvaria. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso
amoroso, com um amor incondicional. Ele, não levando em conta os tempos da ignorância, ele manda agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Por quê? Porque se arrepender, ele vai perdoar. Ele vai sarar você desta ofensa causada pelo pecado. Ele vai salvar você. Ele vai desconsiderar todo aquele tempo que ficou para trás, que talvez você zombou dele, escarneceu dele, zombou da palavra, escarneceu da palavra. Ele não vai levar em conta aquele tempo que você viveu nas orgias, na promiscuidade, no pecado desenfreado. Ele vai desconsiderar. Ele não vai levar em conta aquele tempo da sua ignorância. Ele vai regenerar você, perdoar você. E você vai começar uma nova fase na sua vida. Conforme diz, você vai estar em Cristo e a partir daí será uma nova criatura. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10, a palavra diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Salvador e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então é preciso você confessar com a sua boca Jesus. É preciso você crer que Deus enviou Jesus e que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Creia no seu coração que Deus, Pai, enviou Jesus Cristo e que ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. E com a tua boca confesse os seus pecados, receba o perdão dele e a salvação. A Bíblia diz, em Hebreus 9, 28, o escritor aos Hebreus diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele já veio a primeira vez, ofereceu o seu corpo em sacrifício, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e agora aparecerá pela segunda vez, não para fazer sacrifício pelos pecados, mas para aqueles que o esperam para a salvação. Ele virá para levar os seus remidos. Você deve crer em Deus e em Jesus Cristo. Você deve se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu Salvador.
Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. O pecado é um cancro maldito que corrompe a sociedade e seus costumes. E só Jesus pode nos livrar dessa serpente maldita, venenosa, chamada pecado. Só Jesus. Em nenhum outro há salvação. Só Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Que Deus lhe abençoe.